Turma, boa noite. Começamos mais uma live aqui para a Academia Brasileira de Omaha, jogando no Kaka Poker. Eu já sentei em duas mesas aqui, aproveitei que estava tendo action, logo vou sentar nessa mesa aqui também. Tomara que esse jogo não quebre, acabou de levantar um jogador aqui na mesa da esquerda, mas vamos lá. Quem for chegando vai avisando, me confere se o áudio tá ok. Enquanto isso, vou metendo bala. Então, eu coloquei aqui uma mesa de bomb pot, ali, double board 2-5. Aqui uma mesa regular. Aqui vai ter uma mesa 1-2 no caso. Então, Luiz aí, Freitas, boa noite. Essa mesa da esquerda aqui, eu abri uma mão muito forte do small blind. A gente acertou um flop bem decente ali, com par e wrap, um backdoor flush. Eu optei pela linha de c-bet. Ele é um jogador com tendências um pouco mais passivas. Ele deu o primeiro call e ele deu check turn. Então eu não considero que ele tenha muitas mãos de valor. Aqui eu vou dar check. Acho que não tem muitas mãos que vão me pagar desse flop. Agora aqui eu aposto. Então, turn, quando ele dá check, eu imagino que ele vai ter mais algumas mãos mais fracas, mesmo algum draw, algum dama X até. Então no river eu acabei value betando baixo, ele acabou só foldando. Boa, Luiz. Vou tentar dar umas dicas aqui sim de double board. Espero que tenha, que eu acerte algumas mãos interessantes aqui para discutir sobre, né? Qualquer coisa eu posso até tentar jogar outra mesa se tiver. Agora nesse momento não tá. Tinha até uma 1-2 ali que fechou. O importante aqui nesse double board é você lembrar que você tem que jogar para os dois boards, né? A não ser que você esteja muito forte em um, né? Tipo, esteja muito garantido que a sua mão até o river vai conseguir ter o nuts ali. Aí sim, você consegue algumas vezes explorar, tentar fazer as pessoas foldarem, ou do outro board, no caso, né? Porque, por exemplo, você tem aqui 4 e 5 só. Você tá nuts no board de cima, só que você não tem nada no board de baixo. O board de cima tem várias cartas que completam straights maiores, tem o flush, tem as dobras, e considerando que tem todas as pessoas na mão com vários combos de mão com 100% do range, é bem possível que elas tenham essas mãos que melhoram, né? Então tomar muito cuidado de você inflar com 4 e 5 aqui e tá sendo free rolado muitas vezes, né? Essa mesa da esquerda eu saí apostando no Limpid Pot, levei dois calls, acho que a chance deles terem o 8 é um pouco baixa, né? Aqui eu vou postar baixo mesmo. Por conta do 6 aqui, eu vou acabar foldando. Beleza, um ótimo turn. Ok, ele arrumou um flush draw aqui. Ele tinha dois pares também no flop. Acabou dando ele. Beleza, mas acho que super
standard toda a ação. Aqui eu tenho um overpair e dois pares fracos, né? É uma mão que, mesmo nesse SPR, não é porque é SPR baixo que eu vou me comitar. Então aqui eu só vou jogar bem para trás. Eu vou acabar potando aqui, acho que as mãos que vão me pagar qualquer size. Não acho que eu vou induzir muita coisa dando check aqui, eu espero. Boa noite aí, Edinho, Fernando, Franklin, Alcir. Olha lá, infelizmente essa mesa talvez quebre. Não sei se esse meu amigo vai continuar aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma trinca no board de cima, mas nem nuts é, né? Porque tem 9-9, pode já ter um 9-4. No outro board, eu não tenho nada, eu tenho só um par de 10. Então, dificilmente é uma mão que eu vou conseguir escupar, né? Aqui eu CBTei com meus blockers de straight aqui, é um board relativamente seco, mas quando ele paga eu só vou desligar e tentar realizar minha equidade. Ok, o As é interessante, favorece mais a mim do que ele, mas quando ele lidera não tem muito o que fazer a não ser foldar aqui. Aqui o board está bem dinâmico, bastante coisa para eu cobrar. Ele dá call, tem bastante straight draw aqui no range dele, mas ainda tem algumas outras mãos, tipo As e Rei, As Dama 10, assim. Então tem mãos piores que me pagam e que não vão apostar, né? Então eu prefiro dar o bet fold aqui. Quando ele der raise, ele quase que garantido que ele vai ter ali o straight. Outra situação muito interessante, né? Eu tenho nuts, entre aspas, aqui em cima, num board que tem bastante draw, e no board de baixo eu tenho só um overpair, né? Então tem muita chance daqui de eu não estar muito bem quando se eu for all in no caso, né? Isso, é como se fosse um high-low, ele divide, né? Então agora, por exemplo, aqui eu optaria por um check raise e aqui é meio sick, eu não espero que ele value bet nenhum rei, né? Ele pode ter algum rei valete, mas ele também pode ter alguns draws de straight, porém ele pode ter valete X, né? Eu vou optar só pelo fold aqui. Então aqui vai ter metade do pote pro board de cima, metade pro board de baixo. Então no geral aqui tem grandes chances de alguém ter o straight em cima, bastante chance de alguém ter o flush embaixo, né? Então não tem muito o que fazer por essa mão. Aqui ele deu check behind, ele pagou turn. Eu não acho que ele vai foldar nenhum straight, então não convém eu tentar blefar o meu valor, né? Eu espero que ele vai dar call com esses straights, então só dá check mesmo. Jogando um HU aqui, um bomb pot, então vai ter bastante coisa para eu comentar, eu espero. SPR muito baixo, 2,5, eu tenho top 2 embaixo e nada em cima. De novo, uma mão que eu não vou querer inflar esse pot. Por mais que eu bloqueie o rei de ouros, que tiram alguns flushes, vai ter tipo um dama 10 com flush draw que vai pagar, por exemplo. Um 10 e 8 com flush draw que vai pagar. Até mesmo o As e X que vai pagar. Então tem bastante mão que vai pagar que eu não vou fazer foldar. Vou estar inflando um pote que eu sou bem vulnerável aqui, né? Não sou nem um pouco favorito. Edinho, qual a porcentagem do seu range? Eu não sei, porque como eu jogo HU também e jogo Six Max, então vai acabar inflando um pouco os números ali, né? Infelizmente o cara saiu, mas eu diria que numa mesa cheia eu vou jogar algo próximo de uns 25, 28% das mãos ali. E aí jogando HU vai inflar bastante, né? HU eu vou jogar ali uns 60 a 80% das mãos, dependendo de contra quem eu estiver jogando, né?
Outra situação interessante. Eu tenho nuts em cima, embaixo eu tenho uma mão ok, eu tenho um par com flush draw decente e uma broca. Rodando em check aqui, eu acho que eu posso atacar sim. Eu vejo uma boa fold act. Como tem rei nos dois boards, é difícil alguém ter as pares ou trincas aqui no caso, né? O mesmo vale pro 7-7, assim. Então é difícil alguém ter uma mão muito forte nos dois boards. É claro que vão ter algumas vezes. E se eu trombar alguém que tenha o straight seco aqui, eu tenho alguma chance de free rolar no caso, né? O River mudou os dois boards. Então agora completou um 10 e valete, que eu acabo bloqueando o valete, e um 5 e 6 que eu bloqueio o 6. Porém, ele sai potando. Quando um jogador aposta, quando um jogador toma agressividade aqui nesses jogos de double board, a tendência é que ele tenha uma mão nos dois boards, né? Eu não tô nuts em nenhum dos dois, né? Embaixo eu tô praticamente morto, então não convém eu dar esse call buscando talvez ganhar metade do pote, porque se ele tiver o straight em cima, eu estou morto aqui, né? Tipo, eu vou estar com certeza perdendo pro bala 10. Então é um jogo de paciência, não tem muito o que fazer. Eu vou acabar foldando esse three-way aqui. E vamos pegar uma outra mesa, vai ter que ser uma mesa um pouco mais barata, já que, infelizmente, todo jogo que tinha acabou morrendo ali. Vou colocar 200 blinds aqui. Outra situação que eu tô nuts embaixo e não tenho nada em cima, então é uma mão que eu vou controlar só aqui no caso. Vou jogar só de check, rodar, torcer para rodar em check, meu nuts manter aqui, aí possivelmente eu posso apostar river. Aí mudou o nuts. Por mais que seja um 5 que tem só um 5 fora, né? Existem as possibilidades de alguém ter um 6-6, um 4-4. Então aqui é dar check, torcer para levar para showdown. Se levar para showdown, possivelmente eu ganho metade. Ok. Vinícius França, boa noite. Obrigado pelo GL. Eu reduzi um pouquinho o delay da live, porque no geral eu não uso time bank, não vou enrolar muito para tomar as ações. Então não creio que vai ter problema. Sobre recarregar as fichas, né? Numa mesa normal, regular, eu tendo a recomprar as fichas e completar o stack cheio, né? Nessas bomb pots aqui, eu tenho optado pela linha de ir deixando, a não ser que eu ficar muito short, assim, né? Mas não tenho completado. Querendo ou não, já vão ter uma boa parte das fichas já no meio ali, né? Dos stacks. Aqui, por exemplo, muitos jogadores eu veria apostando aqui, né? Porque tem Wrap, aqui tem Brock Flush, mas assim, você não tem nenhum dos boards acertados, né? Um é um draw muito fraco e o outro é só um draw, né? Que ainda assim tem alguns altos já fora, né? No caso. Eu posso optar por um call, ainda mais por esse size baixo, e tentar melhorar minha mão. Um 4 de copas aqui seria o sonho dos sonhos, né? No board de cima. Essa também é muito boa. Eu vou apostar. Eu bloqueio muito as mãos que apostam, né? E eu espero que ainda um mais 5 aqui vai pagar. Sonho. Manteve os dois boards. Talvez ele fold, mas eu ainda assim eu vou potar, porque eu acho que um low straight de As 5, As 2 aqui não vai foldar. A gente tinha a mesma mão, infelizmente. Ele acabou acertando uma broca aqui, né? A gente tava num sonho aqui de spot, puxando 3 quartos.
Wrap, dois pares e pontas. Aqui eu vou sair apostando. Acho que eu tenho incentivo. Se eu puxar mão flop, como não tem flush draw, é um pouco mais safe para mim. Essa mão com o Dangler aqui eu vou foldar. E a mesa 1-2 lá encheu de novo. Eu vou dar uma olhada aqui nela. Beleza. Sonho. Agora a gente tá nuts e nuts. Eu vou apostar de novo. Eu vou apostar baixo mesmo. Eu quero manter mais calls. É claro que eu tenho a chance de acertarem o board de cima e eu acabar puxando só metade, mas eu acho que é mais incentivo eu trazer alguém para mão e esculpar do que eu botar aqui os dois foldarem. E caso ele não tenha o flush, ele pode foldar. Aí no caso ele tinha o board de baixo. Ok. Uma mão interessante. Tem grandes chances de acertar vários tipos de boards, né? Tem potencial de nut flush. Porém os flops não foram bons. Então, lembrando, mandem perguntas aí, qualquer tipo de curiosidade, dúvida. Aqui a gente está para evoluir juntos, né? Discutir não só mãos, mas também qualquer outro assunto pertinente. Hoje eu tive uma conversa bem interessante com o time ali a respeito de maneiras de se estudar, né? Onde eu enxerguei um leak possível de alguns jogadores que volumam muito um estudo de uma maneira equivocada, né? Que é só assistir vídeos, né? No caso, assim, vocês assistirem a live aqui pode agregar muita coisa da parte prática do jogo, assim, né? De ver uma linha de jogo, entender os motivos de um bet ou de um check ou qualquer coisa do tipo, né? Arrumar um range pré-flop, qualquer coisa do gênero. Só que se você não colocar em prática os seus estudos, né? Não treinar simulações, você dificilmente vai fixar esses conceitos, né? Então você não pode se prender somente a consumir conteúdos visuais, de assistir aulas, né, de ver vídeos, ver lives, né, e só isso não vai ser o bastante para você evoluir no seu jogo. É muito interessante que você tenha esse desenvolvimento da parte ativa ali, né, não só ativa de jogar, mas como ativa nos estudos ali de simular e olhar e ter esse contato, né, com esse estudo ativo. Open contra Limper, um flop ok, a gente tem top 2, tem backdoor flush, algumas overcards, porém é um board bem carregado, né? É uma situação um pouco chata. Eu vou optar aqui por um c-bet um pouco mais alto, para caso de ainda abrir ação, né? Não vou potar aqui também. Ok, é um turn relativamente safe. Ele ainda pode ter alguns calls, com algumas implieds aqui, até pode. Aqui eu estou comitado, infelizmente. Vamos lá. Ok, agora deu nós. Temos um draw ok no board de baixo. No board de cima agora a gente armou um wrap. E tem a broca do 5, que não é para nuts, mas ok. Mas não convém apostar, né? Querendo ou não, nos dois boards eu tenho que acertar. Não adianta eu apostar e ter pouquíssima fold equity aqui, né? Conseguimos errar os dois, infelizmente. Ok, um stop decente aqui pra gente. Bloqueia valor com as, bloqueia valor com 10 também, né? E bloqueia alguns possíveis draws que ele possa pagar. Para mim é interessante já encerrar a mão, né? Caso ele folde um dama valete ou até um as valete que ele folde. Algum par e broca também, assim, alguma mão que ele tenha alguma equidade ainda razoável, porque querendo ou não,
eu tenho só um par, né? Então se ele foldar assim um rei 10, ó, um dama 10, um vala 10, dama valete, um 10 e 9, mãos desse tipo ainda vai ser ok. E até uma mão bem ruim para encarar um probe, né? Da check, ele betar lá no turn, independente do turn, a não ser que seja o rei ali, vai ficar bem ruim de eu pagar, né? Mais um board missado. Essa mão defenderia HU, mas Triway não vejo motivo de defender com o Azoth, aqui no caso. Só defenderia com a Suited. Uma boa mão aqui. A não ser que tenha Open e Tribet, aí eu foldaria. Aqui é uma situação interessante para eu squeezar. Coloco ele numa decisão muito difícil, né? Porque a ação ainda está aberta, né? Contra esse jogador. Então ele vai ter que ter um range bem decente para defender aqui no caso. Ok, não tem muito o que fazer. Caso ele tenha um par, ele não vai foldar, né? Mas ainda vejo muita fold act. Essa mesa aqui vai fechar. Eu vou abrir outra. Então deixa eu levantar já dela e abrir uma nova. Calomene, conta boa. Por que conta boa? A gente ganhou aquele all-in, era um 40% de turn para river. Tinha bastante equidade ainda. Ok, aqui vai ser um pouco difícil de ganhar dinheiro, né? Não tem muitas mãos que vão pagar. Posso até dar um check aqui. Tem poucas cartas ruins. Temos a trinca aqui, mas não temos full. Temos uma broca e um backdoor. Ok, vou dar call. Beleza. Não tem por que dar raise, né? Espantar aquele jogador. E naquele flop, dificilmente eu vou levar um call. O call que eu vou levar aqui é, no geral, o straight, né? 3-3 e 2-2. E o último as, né? As mãos de valor, né? O straight 3-3 e 2-2 vai dar na mesma, né? No turn, tipo, essas mãos vão atolar. Aqui só vou dar o primeiro call. Aqui eu vou dar o primeiro call. Caso vaga eu posso reavaliar aqui. Card interessante. Eu ganho um pouco mais de alt embaixo. Mudo nuts em cima. Ok. Bem ruim aqui, né? Porque errei tudo aqui embaixo. Tem grande chance dele ainda ter uma mão em cima pronta, né? Não tem como eu dar esse hero call com esse flush em 4. Tá com pouca ação no Kaká. Então, o Kaká, ele gira num field muito asiático, né, também. O que acontece é que o fuso horário é bem diferente, né? Por exemplo, hoje eu acordo 8 da manhã. Então, 8 da manhã tinham 3 mesas 2-5. Então, é muito por conta do fuso, né? Tanto que era muito bom quando você tinha mais jogadores ali
de outras áreas, assim, né? No caso, em outros sites, porque você consegue ter uma dinâmica de horário um pouco melhor, né? Aqui no caso, como tem um foco um pouco maior nos asiáticos, né? Tanto que você vê pelos nicks aqui, tem esse quesito do horário, né? Então, com certeza, agora à noite aqui no Brasil é um pouco menor o tráfego. Se eu ver agora, ó, de 51 para cima, tem 5 mesas. Dos limites menores, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 mesas. Então, depende do valor que você joga, pode te atender, né? E como eu falei, mais cedo, provavelmente você vai conseguir encontrar mais ação. Aqui eu vou postar, eu bloqueio o Nuts embaixo, Nuts, né? Eu bloqueio o 99 embaixo, né? A não ser que alguém tenha aqui o 4 para pagar, eu bloqueio bastante em cima, né? Tem um valor de showdown para caso alguém tenha alguma mão embaixo, em cima. Eu tenho um backup decente aqui, né? Aqui eu só vou foldar, eu sei que pode estar me explotando muito. Diamond, salve Renato, boa noite, Diamond. Joguei no time Gold, como anda as coisas por aí? O time forrando muito? O time está ótimo, está cada vez melhor, né? Nós fizemos boas adaptações no nosso jogo, na nossa maneira de estudar, evoluímos bastante, aprendemos bastante. O jogo do Kaká Poker também aqui foi bem útil, assim, né? É um field muito bom de se jogar, também ajudou bastante. E vamos aprendendo e evoluindo, né? Muito bom aqui. A não ser que alguém tenha o 6-6, né? Ok. Ainda mais conseguir action de 2 jogadores. Então, muito bom. Vou ainda defender mesmo contra esse stack. Ok, 2 pontos, flush draw, backdoor flush, um SPR baixo. Ele potou, o que é bem ruim. Eu não espero que ele pote mãos marginais, né? E eu tô bem dominado aqui, possivelmente perdendo muitos outs. No melhor das hipóteses, ele tem só uma trinca, ou tipo, um 2 pares seco aqui de rei e dama. Mas ainda ele pode ter muitas composições com flush, ou dividindo alguns outs. Então, contra pot, eu só vou deixar passar. Excelente mão, torcer para ter action aqui. Infelizmente não. Ia torcer para um tribet desse jogador, mas também não. Aqui uma mão com cartas altas relativamente conectadas. Porém, no cutoff eu deixaria para abrir aqui o suited de pelo menos em rei, de as com certeza, né? E os double suited, então esse aqui, suited em 10, só vou foldar, abriria com uma conexão um pouco melhor. Então, uma peculiaridade, né, uma coisa muito importante de adaptação nesse bomb pot double board é sobre isso da questão dos boards dinâmicos, né? Quando você está nuts no flop, numa tendência multi-way, onde ainda o nuts vai mudar muito no board que você está acertado, no caso, né? As pessoas ainda podem estar pagando para o outro board, né? Então você não tem fold act, você não consegue proteger tanto a sua mão muitas vezes e você fica bem vulnerável. Ainda mais se você estiver fora de posição, né? Então o fator posição é crucial aqui também nesse jogo, mais do que tipo diria que nos outros, porque muitas vezes você passa uma informação muito grande de, por exemplo, você aposta flop, aposta turn
no river muda o nuts e você dá check. Então, no geral, você tem uma grande chance de você não ter mais o nuts ou não ter uma mão nos dois boards, né? Que consiga pagar. Então, tem jogadores que exploram muito bem isso, tem jogadores agressivos bem chatos em relação a isso. Então, tem que ficar muito atento. O lado bom é que tem jogadores que erram bastante, né, justamente por isso, de serem muito agressivos com um board só, ou de situações que eles acreditam que eles têm metade do pote e quando eles vêm no showdown não tem, né? Então você selecionando bem os spots consegue ganhar bem nesse tipo de jogo. E é uma forte tendência, né? Ultimamente nesses limites maiores tem formado bastante. Principalmente esse jogador aqui gosta bastante, está jogando todos os dias. Praticamente o dia inteiro ele está sentado ali esperando alguém para jogar esses bomb pot. Ele deu uma largada nas mesas regulares, antes ele jogava. Talvez ele tenha se enjoado de mim. Calomene, bem doido esse field da mesa do meio. Qual o nome dessa modalidade? É o mesmo jogo, né? Porém, ele bate dois boards e o pote é dividido no meio. Então, quem ganha o pote de cima ganha metade desse pote aqui. E quem ganha o board de baixo, a outra metade. Aí o que acontece? Nesses jogos que dividem os potes, né? Igual o Omaha High Low, por exemplo, que divide um board high e um board low, quando você joga focado em um board só, você tem grandes chances de tomar 3/4, por exemplo. Que você perde um board e puxa metade do outro, né? Então, isso é uma situação que o pessoal erra bastante. Aqui vamos torcer. É um cooler. A mão dele é bem standard. A minha também, com blocker, broca, flush draw nuts. Infelizmente deu ele, então a nossa conta não é tão boa agora, né, Calamine? Sobre o check raise aqui, né? É um board bem scared pro meu range, né? Eu tribetei ele do blind, então a tendência é que eu tenha mãos com Broadways, né? Não vou ter tantas mãos que conectam. Claro que eu vou ter alguns potenciais combos de 10 e 9 aqui, né? Seja Vala 10-9, 10-9-8-7, 10-9-8-6. Vou ter essas mãos sim, mas numa frequência muito menor, inclusive o 5-6, né? Ele é um board que vai acertar bastante o range de open call dele ali em posição. Então eu acredito que ele vai betar muitas mãos e contra boa parte dessas mãos que ele aposta, eu tenho fold equity ou eu tenho uma equidade muito decente. Como foi o caso, né? Ele tinha wrap e flush draw e eu estava na frente, né? Eu ainda tinha 60% de equidade. Então é um check raise ali bem tranquilo. E depois da nossa ação, a gente só espera o baralho, né? Mas não tem muito o que fazer. Ele deu call nesse turn, não postou flop. Eu acredito que ele vai ter ainda bastante mão. Até o próprio 6 e 7, fazendo slow play aqui. Não vejo como pagar. Pode ter ainda potencial 10 valete, né? E aqui, infelizmente, quebrou. O cara ganhou all in nosso e foi embora com o nosso dinheiro. Vamos ver outra mesa aqui. Vou colocar na espera. Vou colocar na espera. Mão bem fraca. Não tem muito o que fazer aqui, só rodar. E algumas vezes você vai ver o seu stack derretendo, né? Quando você não acerta numa grande frequência, uma sequência muito grande de boards que você erra ali no caso, você vai derretendo assim os blinds.
mas quando você acerta uma mão decente ali, acaba compensando, né? E o importante é que você errar menos, né? E não perder fichas à toa pagando nessas situações que você pode perder, ser esculpado, né? Ser esculpado é você perder os dois boards, ou você tomar o 3 quartos, né? Que é você puxar só metade de um board só, né? Aqui uma trinca quase que inútil, né? Bottom 7, então tem chances de alguém ter 9-9, rei, até mesmo mãos que tenham wrap, né? Vão ter uma grande equidade, e no board de cima eu não tenho nada, né? Nem chance, porque não tem mais 5 no baralho. Então aqui não tem como brigar. Canomene falou, joguei olho grande. Pô, não é nada. As decisões que eu tomo, eu tento tomar as melhores decisões possíveis e o que as cartas baterem depois eu não consigo controlar, né? Por exemplo, aquela mão que eu ganhei do all-in, do dois pares, Brock e Flush de copas, para mim a melhor decisão era betar naquela dama, porque ele não tem muitos combos ali que tem a dama, né? Quando ele paga no flop. Então vai melhorar muito pouco as mãos dele. Eu ainda tenho dois pares, Brock e Flush Draw. Então, mesmo que ele tenha uma mão como a dele, que ele acertou ali o top 2, você vê que eu ainda tinha 40%. Então eu tinha bastante backup, eu tinha bastante equidade, fora a full jacket que eu já tinha naturalmente, né? Ali acabou batendo a nossa e nessa outra mão aqui, infelizmente não bateu, mas também, para mim, a melhor decisão ali, com certeza é não ser betar, é dar check. E o check raise super padrão ali com a nossa mão, nossos blockers, né? E a nossa equidade contra o range de mãos que ele está apostando, né? Então, quando eu tenho essa noção de ranges e noção de equidade que a minha mão tem versus ranges em determinado board, eu consigo tomar as melhores decisões, né? Essas de SPR baixo, no caso, né? Mão interessante, top 2 e aqui top pair e wrap, no caso. Não espero ter muitos folds já no flop, né? Contra 5 jogadores, a tendência é que alguém ainda tenha um flush draw nuts aqui, alguém tem algum flush draw nuts aqui, então vão dar o primeiro call. Minha mão ainda tem que melhorar embaixo, né? Porque aí em cima também não está garantido. Tem fortes chances de ainda alguém ter uma trinca, por exemplo. E aqui já é uma carta que eu aborto a missão, né? Então, agora no board que eu tinha uma boa quantidade de outs, eu estou praticamente drawing dead, é muito difícil de eu não estar drawing dead aqui embaixo. E no board de cima, eu posso estar morto ou tomando um free roll aqui, ou tendo pouquíssima equidade, né? Então eu tenho que talvez brigar para puxar metade e no outro eu tô morto. Um exemplo, ele tem as de espadas com flush e uma broca, por exemplo, né? Ele só tem a broca, por exemplo, ou talvez uma live card, um as rei também, por exemplo. Só que ele tem chance de ganhar de mim e eu não tenho chance de ganhar dele embaixo, né? Calomene, na mesa 1 tu tá com 50 blinds, é estratégia para atrair jogadores? Não, eu só sentei, não completei o stack, no caso, abri uma mesa nova. Eu tava numa outra mesa com cento e poucos blinds, só que a mesa ia fechar automaticamente, né? Então eu abri uma outra, mas aí quando alguém sentar eu vou comprar ficha. O que acontece, possivelmente, é que como eu sou um jogador regular e tô aqui todo dia e tudo mais, pode ser que alguns jogadores queiram evitar de jogar contra mim, né? Então isso pode ocorrer. Aí não tem muito o que fazer, né? Só esperar se alguém sentar. Porque no geral os jogadores não curtem muito jogar HU, né? Preferem jogar mesa cheia. Aqui sentei de novo na mesa que eu tinha pego uma hora lá para completar a tela, para rolar um pouco mais de ação. Aqui só foldar, por mais que sejam só dois blinds, né? Eu vou jogar fora de posição multi-way uma mão com duas low cards, né? É uma mão que tem um potencial bem fraco, assim, de nuts. Ainda defenderia HU,
né? HU, os meus suited ganham um pouco mais de força, meus dois pares ganham mais força. Agora multi-way fica bem prejudicado isso. Deixa eu ver que mão vou receber para comentar da mão anterior. Então aqui, né? Qual que foi a ação? Eles foram praticamente. Ah, não, ele foi bet do Neymar, pagou o raise. Tá. Então, esse aqui é um dos erros que acontece bastante, né? O Neymar é o primeiro a falar, ele pega e aposta uma trinca nesse board straight, onde ele não está nem nuts, né? Ele tem 4-4, ele está perdendo de 2-5, de as, até mesmo uma mão que tenha tipo rap e flush draw, tem muita equidade contra a mão dele. E no board de baixo ele não tem nada. Ele tem duas pontas, ainda que as duas pontas provavelmente não podem nem ser de ouros, né? Num cenário multi-way. Então ele está inflando um pote fora de posição contra vários jogadores com uma mão super marginal. Então essa mão aqui é um check para talvez dar check call contra um size baixo HU. E se tiver um bet um call, é um fold reto bem tranquilo no flop, né? Se alguém potar, tipo, também você consegue até foldar já no flop, porque a chance de você escupar essa mão é muito baixa, né? Aqui você está correndo atrás de um milagre, de você tentar arrumar uma dobra em cima e bater sua ponta que não seja de ouros embaixo, para você estar safe, né? Já esse jogador aqui é uma jogada super standard. Ele tem o Nuts, e aqui ele tem Rap Flush Draw. Ele tem uma mão muito forte, né? Tem Nuts, por mais que não seja um Nuts garantido até o River. Por enquanto ele tá Nuts, ele tem um Super Draw aqui, né? Então ele tem uma boa mão para jogar ali em posição, HU, inflando pote, porque no geral ele vai pegar um jogador acertado em um board só, né? Muitas vezes. Então isso é muito bom. Então aqui eu tava com 100 blinds agora há pouco, já tô para menos de 70. Só derretendo de pagar blind para ver, né? Os boards aqui acabei não conectando em nenhum. Acontece. Tá vendo até umas mãos bonitinhas. Tipo, essa é uma mão bem legal de receber. Porque ela tem um bom potencial, né? Dois flushes, uma mão bem conectada. Porém, os boards não estão ajudando. Aí você perguntou dos 50 blinds, né? Tipo, aqui, por ser uma mesa mais barata, por mais que agora só tenha um esse jogador, né? Eu coloco 200 blinds, né? Não ligo de jogar mais deep. E também, como eu falei, só tem esse jogador aqui. Ele é bem passivo, aparentemente. Não vou me encontrar muitas decisões de poder ficar me tribetando em posição aqui. Four-way, board bem ruim, tanto para o range como para a nossa mão. Turn interessante, porém aqui contra esse bet não tem muito o que fazer, a não ser foldar. Eu acho um pouco difícil. Ele está postando alguma mão muito marginal contra 3, né? Não que ele tenha necessariamente só straight, né? Mas ele vai ter mãos bem decentes, como alguma trinca ou dois pares com broca e flush draw. Então é uma mão que eu vou ter pouquíssima equidade ali. Ele tem poucas mãos, né? Ele abre muito pouco. É uma mão que, no geral, eu jogaria de tribet. Agora, nesse cenário, eu vou squeezar. Mas se fosse HU, aí eu não tribetaria ele. Eu só daria call. Mas aqui, acho que vale a pena. Bom flop. Vou jogar de check. Não, dificilmente eu vou tomar um call de uma mão pior, né? Talvez um dama-dama pague. 10-10 eu bloqueio. Tem o flush em valete, né?
Agora, não espero muitos slow plays flop, a não ser do straight flush. Então eu vou apostar turn. Wrap flush draw embaixo, wrap em cima, não nuts. De novo, por mais que tenha muitas fichas lá, dificilmente eu vou conseguir dar win aqui num cenário bom, né? Mesmo contra esse size eu só vou foldar, né? Minha mão tem um potencial muito baixo de nuts. São praticamente os mesmos outs em cima e embaixo, então para eu acertar nos dois boards é bem complicado. O Eric chegou aí, nosso instrutor e também jogador do Kaká Poker. Ele que fez a sua live semana passada. Quem não acompanhou, quem não assistiu, tá lá no canal para rever. Outra mão fraca. Ele pode ter mãos muito fortes, tipo Vala Vala 10, né? Ele pode ter até um Vala Vala As com flush. Tem muitas mãos que eu estou bem mal, né? Então aqui, mesmo que eu tenha esse backup de um flush draw embaixo, ele é muito baixo, muito fraco. Vamos ver se a gente acerta um boardzinho aqui em posição. Mão nojenta. E o flop pior ainda. É um board relativamente seco. Não tem muitos draws. Poderia até arriscar um bet, mas se eu tivesse o As, com certeza eu apostaria. Achamos o As. Caso roda em check, aí eu vou apostar. Fica meio difícil alguém ter uma mão que acerte os dois boards, né? Agora não. Por exemplo, se ele tem uma dama que potencialmente possa pagar em cima, ele teria que ter um par maior que o de 10, assim, né? Ele tem que ter uma mão parecida com a minha, ou tipo um dama com rei-rei, dama com vala-vala, né? Vou tomar talvez alguns calls ainda de draws, que eu posso estar ganhando. Mas como ele botou lá, só foldar. Outra mão bem decente. Ok. Poderia ser melhor se fosse uma espadas aqui, ou mesmo 10. Mas ok. Eu tenho um bet tranquilo aqui porque eu bloqueio bem o board de baixo, né? Claro que tem um cenário ruim de trombar um 10-10 aqui, mas eu tenho um bom backup em cima e o board é bem seco, né? Não tem muitos draws em cima, então isso acaba que diminui bastante a frequência de mãos que vão pagar, né? Eu bloqueio wraps, né? Então sobra um as um dama-dama que eu bloqueio e um as e dama. Né? Então tem poucas mãos que vão pagar em cima. O board de baixo eu estou travando bastante com a trinca e as pontas, então eu creio que vai passar bastante. E quando não passar, eu ainda tenho uma mão bem decente, né? Esse as é ótimo, reduz bastante a chance dele ter um as, então a chance de eu ser esculpado aqui é baixa. Ele pode ter um 10-10, mas se ele tiver um 10-10, dificilmente ele tem uma mão em cima, né? A não ser que ele tenha muito nuts. Beleza. Ainda vou defender aqui. Só fold. Só fold. Uma meia hora antes da live tinham 3 mesas ali rolando. Infelizmente o pessoal levantou um pouquinho antes da live. Aqui só fold. A pessoa pode olhar, double suit, rei 10 e 8, mas tem um 4 e um 3, é um jogador bem loose. Ele vai ser bem pegajoso pré-flop, né?
Então, eu imagino que ainda vou ter que jogar pós-flop, mesmo que ele tenha um fold para c-bet um pouco maior, né? São poucas mãos também. Nada de acertar bons boards. Vamos lá, perguntas? Só o Calomene mandou perguntas aí, praticamente. Essa é nojenta. Essa aqui a chance de eu acertar é mínima. Tem um jogador aqui de observador, então, tipo, tem bastante jogador que não curte muito, né? Mesmo ele sendo esse perfil aqui, ó, ele é bem luz, bem agressivo, mas ele não quer jogar HU, né? Provavelmente se sentar mais um jogador, ele já vai sentar na hora, assim, né? Olha, se conseguir acertar ainda aqui uma mãozinha. Nada novamente, só uma broca e um top pair. Aqui uma mão decente seria, claro, um 9-9, um dama-dama 10, seria uma mão bem, bem boa também, ou até mesmo um vala-vala 10 também seria uma mão muito boa. Mãos que eu tenderia a inflar spot, né? Nossa, essa quando você já recebe já é triste. Não tem nem muito o que pedir no flop. Para quem não sabe, né, essa coroazinha aqui são dos leaderboards, né? Todo dia eles têm um rank que eles pagam uma premiação. Tava rolando também uma promoção de um evento, de um torneio, que eu até tenho um ticket. Ele começa às 10 horas aqui, deixa eu ver. Ah, ele tem vários dias um. É um torneio de $1 com 25 mil garantido. Então ele tem dia um até o dia 6.
Ele tem dia 1 até o dia 6 aqui. Eu tenho um ticket, depois eu vou usar para jogar. Deve estar pagando bem por um preço barato. E de graça, né? Eu também tenho esse ticket de 30 aqui. Um torneio de 30 mil. No dia 6 também. Então, direto, o Kaka Poker vai lançando algumas promoções que dão tickets e tudo mais. Então, elas sempre estão aqui, né? Em missões. Então, happy hour para quem joga Hold'em, Spin. Eu tenho Rap Flash Draw e aqui eu tenho Trinca. Eu vou apostar aqui. Ok, não é das melhores cartas, né? Que aqui já torna a situação bem mais complicada para a gente esculpar essa mão. Aqui em cima ficou bem dinâmico. Tinham cartas muito boas para bater aqui embaixo, para o check raise e tudo mais. O 9 é ruim também, porque tem bastante combo aqui de tipo 8-9, por exemplo. Que ele tem trinca aqui e duas pontas aqui, né? Então já não vejo tanto valor, fora que vários altos do meu straight agora completam flushes, né? Contra dois. Então, prefiro só desligar. Fernando Sodré. Para tribetários que usar mãos com 5 e 4, né? Como eu fiz com As, Dama 10, 5 4. É obrigatório ter As mais duas Broadways? Sim. São mãos bem fortes, né? O Sobre ele acaba gostando muito de mãos como Rei, Dama, Valete, 5 4. Mas eu não colocaria esse tipo de mão que você não bloqueia o As. Ter o blocker do As é muito relevante, né? Tanto por você bloquear o topo do range, que seriam os combos de As, né? Do vilão, como por você ter backup de Flush Draw Nuts, né? Que é muito importante quando você tem ali. Então eu deixaria só capado nessas mãos. As Rei Valete 5-4, as Rei 10 5-4, as Dama Valete 5-4. São mãos bem fortes, porque você acaba combando em cima os draws nas Broadways e o 5 e 4 dá um bom backup embaixo, tanto nas low cards ali de 2 e 3, como também até no 6 e 7, né? Então você tem uma cobertura de board muito boa. Isso melhora bastante a sua distribuição de equidade. Muito diferente de um 2 e 3, né? Tipo, as Dama 10, 2 e 3, o 2 e 3 conecta com pouquíssimos boards, né? Então, ainda nem Nuts vai ser, né? A não ser que bata As 4 ou 5, né? Mas você ainda tem outros straights que você acerta com essas cartas low, de 2 e 3, 2 e 4, que não são Nuts, né? Wrap em cima no board Rainbow, Nuts embaixo. Aqui o SPR já está um pouco menor. Eu vou partir para pot, botar um pouco de pressão em combos de rei X, de pontas para cima aqui. Ok, para mim é interessante, né? Minha mão é bem vulnerável. Eu tenho só um draw em cima e embaixo, ainda tem bastante carta que muda o nuts. Então, se eu conseguir puxar a mão aqui nesse flop, já é muito decente. E caso eu leve call, eu tenho uma boa jogabilidade. A mesa com quatro jogadores, né, já vai mudando um pouco a dinâmica de ter menos jogadores, né? A chance de alguém ter uma mão pronta já vai caindo, né? Então agora é possível atacar um pouco mais algumas situações do que eu atacaria numa mesa cheia. Ainda mais em posição, você pode abusar um pouco mais de alguns bets, né? Ok, sentou meu amigo Ney, meu amigo Neymar Júnior. Não conheço, não me recordo de ter jogado contra esse jogador. Ele não tem tantas mãos. Aqui eu vou optar só pelo check, né? Um bloqueio praticamente nada, um board bem carregado. Essa mão apenas fold.
muita gente acaba supervalorizando aí, né? Essas mãos com par de Broadway aqui. Você tem um Dengar, está small blind. Eu tribetaria esse rei double suited de control open dele, mas ele acabou só foldando. Vamos testar até onde ele vai com essa agressividade, se ele vai tribetar muito ou não. Board bem dinâmico. Por enquanto, nenhum indício de ser over igual as stats dele mostram pré-flop. Pelo menos vários folds e tal. Se ele começar a me tribetar, essa é uma mão que eu jogaria de limp, por exemplo. Eu não quero dar open call. Vou tribetar um pouco mais baixo, um board bem seco. Aqui eu vou dar call. Ele deu check. É claro que ele pode ter alguns combos de 4-5, mas ele tem outras mãos também, né? Tipo Dama X, 6, 3 e 4. Algumas mãos dois pares aí que ele pode vir a pagar. Ótimos blockers aqui, um bom valor de showdown. Vou foldar essa mão com muitas low cards. Um jogador aparentemente bem grudento, deu check call. Eu vou controlar aqui. Vou dar check behind. Esse river é bem bom. Não gosto nada desse bet dele, pot. Nesse perfil de jogador, eu não espero ver tantos blefs. Ainda mais que assim, eu bloqueava o as de copas, né? Então eu teria que ele blefar aqui um 3 e 4, ou realmente ele tem alguma mão, né? Ele é bem passivo, ele não dá muito check raise, então ele pode ter mãos muito fortes. Eu não espero esse blefe num 2, eu vou só foldar. Não é uma carta boa de blefar, não é um oponente com perfil de um jogador blefador, né? Aqui ele deu check, eu daria check raise já nesse flop, nesse SPR, com dois pares broca e backdoor flush. Um double pair eu vou jogar de limp call. Seguimos com o blocker. Ele potou, que não é legal, mas acho que ainda ele tem bastante draws de flush, draws de straight para cima. Eu vou dar o primeiro call e reavaliar turn. Fold de MP. Aqui eu vou jogar de check. Não vejo motivo de transformar em blefe a minha mão. Eu não espero ganhar, tomar call de mãos piores nesse turn se eu apostar. Ok, ele só tinha um flush, baby flush. Ok, uma mão bem decente, eu vou dar check raise se ele apostar. Vou dar check, acho que ficou bem dinâmico, mais que ele não tenha tanto 5-6, né? E aqui eu vou dar um vale bet baixo. A não ser que ele tenha Ás e 8 ou As, bem provável, né? Jogador bem agressivo ali, tribetando do botão. All in. E vamos lines. Eu não quero ficar dando open call com esse tipo de mão, né? Então prefiro jogar de limp. Ok, justo, empatou. Então muitas vezes não adianta eu colocar 100 blinds, né? Que eles jogam short stack ali no caso. Mas SPR bem baixo, wrap, overpair. Eu vou só mandar mesmo. Rei só fold, né? Um rei bem ruim. De novo, jogar de limp call. Ok. Bons blockers, um decente valor de showdown. Mas aqui para matar ele, hein?
Como eu disse, o jogador fica esperando alguém sentar, né, para não jogar HU. Pegamos ele meio morto aí. Vamos ver se segura. Se tem um flop decente, poderia ser esse. Ok, 50 blinds aqui sem muito esforço. Esse jogador é um jogador bem agressivo, que a gente joga bastante. Não sei se ele vai querer continuar. Vou dar check behind essa mão. Vou dar o primeiro call. Tipo, se ele tem muitos bleffs, eu espero que ele break, tá? Por isso que eu dou esse primeiro call. Que ele pode me dar flush nuts, pode me dar um 5 e 4, né? Os 5 eu não sei se ele vai transformar tanto em blefe. Ninguém aqui. Tem aqui 2 jogadores. Poderiam sentar, né? Ok, um double pair com uma conexão um pouco fraca. Contra ele eu vou jogar de limp call. Eu acho que das vezes que eu conecto essa trinca eu tenho bastante implied. Mas não é uma mão que eu quero abrir porque ele vai tribetar bastante. Contra esse size baixo eu vou dar o primeiro call com a broca e os live cards. Top 2, aqui 2 pontas e blocker. A mesa já está cheia de novo. Se rodar em check, eu vou arriscar um bet. Como ele apostou, já vou desligar aqui. Arriscaria um bet porque eu tenho bons blockers, tenho o valor de showdown em 1, né? Então acho que vai passar bastante. Ok, top bottom, board bem carregado. Não tenho defesas de flush. Vai ser um pouco difícil de chegar para showdown, mas tenho que dar esse primeiro call. Vou dar check. A dama de espadas é importante, mas eu tenho muito mais mãos que não sejam flush draw nuts para liderar aqui do que esse nuts, no caso. Ele vai dar check straight, 2 pares, alguns flushes. E aí river eu posso apostar, ou não. Eu vou dar check, acho que a asa dama é forte o suficiente para levar para showdown. Aqui é um board bem ruim, por mais que eu tenha 8, 9, 10, né? Não é um board que eu vou acertar muitas mãos, então só vou dar check. De novo, aquele jogador mais passivo apostando. Por mais que eu tenha blockers e tudo mais aqui, eu vou só foldar contra ele. E aqui eu espero que ele tenha bastante volley bet de flush, não tenha tantos bleffs. Tipo, se ele tem 2 pares, se ele tem straight, essas mãos todas dão check. Então ele não transforma em blefe. Uns blefs mais air, assim, ele daria só bet turn, provavelmente. Então não espero ver muitos blefs. Só fold. Trinca aqui, nada embaixo. Ok, essa aqui eu vou betar. Aqui eu vou jogar de call. Ok, o jogador que folda bastante para bet deu call. Não espero muito a fold equity turn. Aqui eu vou dar raise. Aqui ainda vou jogar de check call. Eu tenho overcards, broca, flush. Não consigo representar muito straight aqui para blefar. Eu tenho muito mais draws de flush ou pontas para cima do que qualquer outra coisa. Então é só desligar mesmo. E você percebe que eu peguei até o certo, até o sim, né, a informação certa. Ele tem um fold para ser bet mais alto. Eu bloqueei uma parte dos draws. Então realmente ele tinha uma mão que ele acertou, né? Então essa leitura é muito importante.
Se eu tivesse dado um segundo barril, eu via fortemente uma chance dele me dar raise. Só que meu irmão tinha muita cuidado. Aqui é um tribet standard. Vou optar pelo c-bet. Acho que não preciso potar. Ainda ficou um SPR alto para turn. Ok, uma carta bem interessante. Vou betar baixo. Não, é difícil ele ter alguma mão, né? Ele teria que ter o último as ali. A não ser que ele tenha o as e dama. Mas vai ser um pouco mais difícil. Outra mão que eu vou de limp call. Ele faz muito isso. Quando eu limpo, ele abre. Então eu não quero ficar dando open call entre bet, né? Prefiro controlar e jogar um SPR um pouco maior, no caso. Eu vou atacar aqui, eu tenho ainda uma par na mão, um flush draw. Tem bastante mão que ele só errou nesse flop. Eu ainda tenho bastante 5x. Funciona bastante. Par de as. Vamos para mais um. Board interessante. É um board relativamente dinâmico. Mas eu tenho bons blockers com 9, 7, o as de copas. Ainda vejo que vai passar bastante. Jogando de check, eu não conseguiria reagir com essa mão em específico. Tipo, eu teria que dar check fold. Da check call, eu vou gastar muitas fichas para transformar em blefe esse as careca, né? Ok, um bom flop para minha mão. Imagino que o CBET vai passar bastante aqui contra ele. Ainda mais que eu abri, né? A tendência é que ele vai me dar um range mais forte quando eu estou dando open, já que eu estou dando bastante limp. Tipo, aqui o jogador pagou com flush draw, eu acho. Ou ele não teve ação flop? Teve. Ele pagou com flush draw e um overpair. Tipo, razoável. Mas ele pode estar pagando meio morto ali. Ok, uma situação interessante aqui. Eu vou dar o primeiro call para caso ele dê check turn ou beta river, ou eu posso dar raise turn. Que é a forma que eu jogaria os meus nuts, no caso, né? Vou dar o primeiro call. Ok. Eu não vou ter muitos bleffs aqui. Tipo, ele tem que me dar um float de as careca no flop, né? Ok. Não passou dessa vez. Aqui com as off eu vou jogar de Olympic Call também. Se tivesse o assunto de eu abriria. Vou apostar flop, eu tenho backdoor flush, backdoor straight, né? O 4 conecta bem aqui com meus 5, 6 e 7, então tem alguns turns bem decentes. Uma mão muito boa que errou os dois boards. Vou defender o big. Bem decente. Board dinâmico, SPR alto. Ele tem essa linha de over c-bet baixo. Eu vou dar um raise aqui. Eu ainda tenho dois backdoor flush, eu não quero dar tanta odds para ele ficar realizando algumas equidades tipo broca, algumas mãos assim. Caso ele queira continuar, ele vai ter que desembolsar uma quantia maior. Vou botar turn. Tem ainda uma quantidade bem decente de cartas safe, né? As, rei, dama, valete, 7, acho que 6 também é tranquilo, 4, 2. Ele acabou largando o jogo. Então você vê que realmente HU
O pessoal não quer muito jogo. E eu devo cometer vários erros ali, né? Tipo, eu não sou nenhum especialista em HU. Fernando Suda, check raise com 8 blockers é uma jogada padrão para fazer em Six Mac na dinâmica HU? Acho que você diz aqui, né? Cadê? Foi nessa aqui, né? Não, tipo, acho que a dinâmica de jogo de HU é bem diferente. E eu já conheço esse jogador, eu já sei que ele vai over CBtar, então por isso que eu. Não, não é essa, né? Calma, deixa eu ver. Minto, confundi a mão. Essa aqui, é. Eu conheço o jogador, eu sei que ele vai over CBtar, né? E querendo ou não, os meus blockers ajudam, né? Eu bloqueio 8-8, bloqueio vala 8, bloqueio 9-10. Então eu tenho blockers sim que vão me ajudar nessa situação, mas eu sei que contra esse jogador vai funcionar bastante. Porque ele vai me dar muita credibilidade, né? Porque não é uma jogada que eu vou usar numa frequência tão alta assim, né? Por blefe, eu digo. Muitas vezes, quando eu faço pro valor que, caso chega num showdown que ele vê lá, né, vai ficar na memória seletiva dele que eu faço por valor, então acaba funcionando. E fora assim, que como eu bloqueei bastante algumas mãos de valor e draws, né, não sobra muitas mãos para ele continuar a não ser o valete, né? Assim, a frequência que ele vai ter um valete é muito baixa, né? Tem dois valetes no board, ele abriu lá do botão, ele tem um range muito amplo, né? Então aqui vai funcionar. A gente tem ranges muito mais amplos numa dinâmica HU do que numa dinâmica Six Max, né? Tipo, se você pegar em porcentagem de range ali no caso, né? Se for ver pelo um solver, né? Um botão que vai abrir quase 50% no Six Max, no solver ele vai jogar tipo, quase 80% das mãos. Tipo, é muita mão a mais, né? Então isso tem que levar em consideração. Um dos equívocos que eu imagino que as pessoas que não jogam muito HU devem sofrer é justamente isso, né? De capar em muitas mãos muito compostas, sendo que no HU joga muitas mãos até meio levianas, né? Muita mão single suited, muita mão com conectividade bem fraca. Ok, mais um companheiro aqui. Beleza. Acho que não vejo por que transformar em blefe esses três pares. Ele, querendo ou não, ainda tem um range de check com alguns flushes. É claro que eu poderia negar algumas equidades de straight, mas não vou tomar call de draw, né? Então, eu vou abrir essa mão. Aqui eu não espero ter muitos blefs também. Esse size tão barato, eu vou dar call. E aqui eu vou defender em posição. Por enquanto não está sendo o nosso dia aqui nesse bomb double board aqui. Limpei, acertei uma trinca. Ele não é tão agressivo igual o outro, então eu posso começar a abrir um pouco mais de mãos aqui contra ele do que contra o outro jogador. Uma mão que seria ok para abrir. Não vou dar esse cold call aqui. Se fosse double suited ainda assim. É um board bem carregado, por mais que eu tenha dama valete, eu vou dar só check. Check de novo. Defender esse.
posição. Board interessante, board bem seco. Eu espero que ele tenha bastante c-bet. Só não imaginava pot. Pot ainda pode ter bastante as 4-5, 4-5-6. Vou abrir esse cutoff. Da check. É uma carta que, caso ele não tenha essas mãos, ele vai tender a dar check. E aqui acho que eu tenho um bom bluff catcher. Aqui eu vou betar os dois pares. O As de 4, ok. Essa dama não é muito boa. Não acho que ele vai foldar nenhum dois pares mais fortes, né? Então vou dar check. Ok, par duas pontas, backdoor flush. Fizemos o straight, vou betar, acho que eu vou atacar muito versus missa de c-bet. Ele pode continuar com várias mãos piores, como straight para baixo, algum dois pares, já que ele controlou aquela outra mão lá do As 4, né? Ok, aqui eu vou liderar. Não quero ficar jogando check call, acho que tem bastante mão que ele só folda. O beta turn, agora tem o par. Acho que é bem efetivo algumas vezes esse tipo de jogada, né? Do que jogar passivo ali, check call, para acertar o seu draw, né? E vai ficar vulnerável à agressividade dele lá. Você vai muito mais errado que acertar, né? Aqui vai ser uma mão que eu vou inflar o pot. Eu tenho flush draw nuts, par e broca, e aqui eu tenho 3 pares com backdoor flush. Vou deixar esse PR1 caso vá HU, né, se alguém der call. Eu espero que ainda tenha um call. São dois boards bem carregados, eu não acho que vai foldar reto aqui no flop. E mais um que acabou largando o jogo ali. Ok, agora a gente tem que torcer. Beleza. Péssimo turn. Ótimo river. Ok, a jogada dele é super standard, acho que a minha também. A gente está quase indo para o final. Se alguém tiver mais perguntas aí. 150 blinds deep, as com suited em 4, que vai ser uma defesa, não vou tribetar, né? Mesmo aqui nesse cenário de squeeze. Check. Com certeza eu vou pagar esse blind. Não vejo por que dar raise, porque raise para ver onde está, né? Não faz muito sentido na minha cabeça aqui. Se tem só um call, vou dar mais um call. Ele pode estar fazendo isso com rei, com rei valete, com 10 e as, né? Tem várias mãos aí que ele pode estar fazendo essa jogada. Aqui é uma situação que eu tô nuts em um board e não tenho nada no outro, mas que eu posso apostar. Com dois ases no board, a tendência é que já tenha muito menos chance de alguém ter um as, né? É um board bem seco. Então, ok, vou dar só call, não vejo por que dar win. Se tiver muita ação, eu posso foldar, porque no geral alguém mais vai ter o rei e dama e eu tô morto em cima, né? Fora que eu posso, caso tipo, ele tenha só o rei e dama, ele não tenha nada em cima, e aqui mude o nuts, eu posso fazer ele foldar o empate embaixo, por exemplo. O ideal seria acertar um par em cima. Ok, fiz flush draw, par, e agora tenho flush draw embaixo. Então eu diria que foi um ótimo turn. Ok. Ele tinha um flush melhor, que ele tinha uma broca. O meu 3 era bom. E o flush, uma pena. Fernando, percebi que em limped pot você sempre está usando size pot. É sempre pot e size, tanto IP como OP, em Six Max também. Num limped pot HU ali, né? Tem dois blinds no pot.
O range do jogador que vai continuar é meio que indiferente, né? Tipo, não tem uma mão que ele vai foldar para 2 blinds e vai pagar um blind, né? E aí, no geral, você vai querer. As mãos, quando você está apostando, quando está por valor, principalmente, é uma mão que você quer inflar o pote, né? Então, só de você colocar pote ali naqueles 2 blinds, você vai conseguir já incrementar um size muito maior para turn, né? Se você betar um blind, no turn vai caber 4. Se betar 2, já vai caber 6, né? Então, por isso que eu faria esse size maior nesses limped pots, né? Mas já é diferente num cenário de uma mesa Six Max, numa mão multi-way de limpers, né? Que aí você vai estar jogando um SPR muito alto contra muitas pessoas num board muito dinâmico, né? Eu tenho top 2 e aqui eu tenho o Rap. O SPR está baixo. Aqui eu vou apostar. O meio pote eu consigo dar um in-turn se alguém der call. Consigo escapar de cenários muito ruins, né? De ter muita ação, onde talvez eu esteja bem morto, né? Querendo ou não, eu estou perdendo alguns outs do board de baixo em cima, né? Então não tenho tantos outs limpos assim, por mais que seja um board rainbow. Tem algumas mãos bem ruins que eu posso trombar, tipo um rei 9 com flush, rei 7 com flush e tal. Acabou passando, muito bom. Acabou que eu não consegui nenhuma mão muito sonho aqui nessa sessão no double board. Na mesa Six Max aqui, encontramos alguns spots decentes. Faltou só um pouco do baralho ajudar ali algumas situações. Mas no geral acho que foi uma sessão bem standard. Não teve muito o que fazer, nenhuma decisão que eu me recorde de que eu faria diferente. Temos mais alguns minutinhos. Tulheira, quais combos de mãos você folda reto em HU para jogadores mais luz agressivos? E quais prefere limp ao open por adaptação contra eles? Fold reto vão ser mãos com muitas low cards, principalmente mãos single suited com conectividade fraca, né? Agora, se eu tiver 3 Broadways, no geral, vão ser mãos que eu vou limpar. Né? 3 Broadways, um Ice suited com cartas fracas também, são mãos que eu vou limpar, são geralmente as mãos que não têm uma distribuição de equidade tão boa, seja por ser single suited ou por uma conectividade mais fraca, assim, no caso, né? Mas que ainda assim tem um potencial jogando em posição, que eu não quero dar open call, né? Por exemplo, se eu tenho um A suited com uma side cards razoáveis, né? Mas com uma conexão mais fraca, eu não quero dar open call, porque minha distribuição de equidade vai ser ruim, mas ainda tem um ótimo potencial com flush nut no HU, né? Porque contra um jogador mais agressivo, se eu faço flush nut, a tendência é que eu consiga ganhar muito dinheiro, cara, quando ele tem o flush, no caso, né? E somado a isso, ainda eu tenho o fator posição que eu consigo usar, porque ele tem essa tel disso, né? Que eu limpo, ele abre, e aí quando ele erra, ele dá check, né? Tipo, fica um pouco previsível e fácil de jogar o pós-flop, né? Mas seriam essas mãos. Tipo, fold reto seriam as mãos já visualmente muito fracas, né? E as de limp call, essas mãos que tem algum potencial, mas que eu olho e falo assim, eu não quero dar open call essa mão, sabe? Mas eu ainda jogaria essa mão em posição. Tipo essa mão aqui, por exemplo. Rei vala 7, 6 e 2. Não tem por que eu ficar dando open call contra ele, né? Mas é uma mão que do limp, ele dá open ou do call, ainda joga em posição, né? De uma maneira bem ok. E com isso, nós vamos chegando ao final. Acho que deu para ver algumas mãos bem legais, bem interessantes. Depois eu vou separar, caso eu tenha alguma que eu ache mais legal para fazer a revisão gravada ali para o YouTube e para o Instagram. Aqui um erro bem cracho do jogador aqui, ele atolou as as e flush draw seco aqui, tipo, ele tem nada no board de baixo praticamente, e no board de cima ele só tem um draw, tipo, ele tá bem mal, assim, dificilmente ele vai escupar essa mão, ele tem que brigar para talvez puxar metade, sabe? Ok. Outro cenário que eu estou um pouco vulnerável embaixo, mas eu estou bem protegido com 2 pontas e flush, no board de cima não tenho nada, porém ainda é um board que eu bloqueei alguns draws de straight com as e 9, então eu vou
Eu vou apostar aqui. Talvez um rei dama com flush em espadas vai dar raise já, né? Tipo, ok, vou ter que dar umas desviadas. Ok. Uma carta interessante. Eu tomei 2 falls, né? É um pouco preocupante, mas acho que com o top 2 e o Ascareca ainda assim faz sentido eu continuar. E essa é uma carta esquisitíssima, né? Eu faço o straight semi-nuts. Ele tem uma quantidade razoável de 8 e 10 ainda. Eu vou ficar bem triste se ele apostasse aqui no caso. Eu vou apostar um size um pouco menor aqui ainda, para não ficar muito comitado. E aqui em River, se ele apostasse, eu ficaria numa situação muito chata. Eu acho que aqui seria um Hero Fold no caso. Aqui, ó, eu tenho um pouco mais de Fold Act agora, porque fica um pouco mais caro para ele pagar. Uma pena. Aqui ele não foldaria mesmo que ele não tivesse o flush, né? Ok. Então é isso. Encerramos por hoje. Espero que tenham curtido aí. E semana que vem eu não tenho certeza ainda se é o Eric ou não que vai fazer a live. Mas estamos junto. Até a próxima aí. Um abraço.